Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós iremos continuar a nossa discussão sobre redes sociais. Nós já discutimos aqui que as redes sociais elas estão fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano, então estão modificando a forma como a gente se relaciona com outras pessoas, também está modificando até a forma que a gente trabalha, né? Então, durante a pandemia, a gente teve que se adaptar. Quem teve esse privilégio, né, de trabalhar, de estudar de casa, a gente ainda também tem a questão de que novas profissões estão surgindo com a internet. Então, isso é bem interessante porque, de fato, mostra que a nossa sociedade ela está se transformando, mas ainda é um ponto que a gente precisa discutir, porque na aula passada a gente aprendeu que aqui no Brasil, pelo menos, existe uma média de 60 milhões de pessoas que são excluídas desse acesso virtual. E é claro que isso lhe causa muitas consequências, porque também dificulta o seu acesso ao conhecimento, a uma informação de qualidade, comprometida com a verdade, também lhe dificulta o acesso ao mercado de trabalho. Então, por isso que é um conteúdo que a gente está discutindo aqui durante as nossas aulas de projeto de vida, tá bom? Então, você que está aqui online, no nosso canal do YouTube, apareça aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. E você que está aqui conectado na cidade de Curral Novo, do Piauí, Pimenteiras, apareçam aqui no nosso bate-papo, tá certo? Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui, porque dessa forma a nossa aula ela fica bem melhor. Beleza? Boa tarde aí, o Zé Zoro, é isso? Então, vou falando aqui comigo. Boa tarde para o Zé, que está aqui no nosso bate-papo. Então, gente, hoje, dia 28 de setembro, e nós iremos aqui dar continuidade à nossa discussão sobre o impacto da internet no nosso cotidiano, tá? Levando em consideração justamente que na semana passada a gente discutiu aqui sobre o que era a internet, de que forma que ela faz parte do nosso cotidiano, quais são as camadas da sociedade que acabam sendo excluídas desse acesso à internet. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais também sobre o uso do celular. A gente também falou sobre de que forma que a internet, em muitas situações, ela pode se tornar tóxica, né? Afinal de contas, existem muitas pessoas que acabam aproveitando esse espaço para poder compartilhar um discurso de ódio. E aí, lembrando, né, já falamos aqui sobre o Marco Civil da internet, já falamos também sobre a Delegacia dos Crimes Virtuais, em que se você, por exemplo, fizer um comentário racista na sua vida real, no espaço real, e você fizer a mesma coisa no espaço virtual, nas duas situações você vai poder, né, você vai estar cometendo um crime, vai pagar na justiça por isso, porque a gente não pode entender que a internet ela é um espaço sem lei, né? Lembra que a gente falou isso, uma terra sem lei, né? E não é, né? Justamente por isso tem se falado cada vez mais de como é importante nos protegermos, proteger os nossos dados, não se expor tanto assim na internet. Ok? Então, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre fazer um teste sobre o uso do celular. Né? Então, eu quero que vocês que estão aqui no nosso bate-papo, o pessoal de Curral Novo do Piauí, cadê aí o professor, a professora presencial, né? Para que a gente possa aqui se comunicar. Olha, a gente vai fazer agora um teste. Eu quero que vocês vão respondendo aí. Desse lado, eu vou respondendo aqui para a gente ver, né, de que forma que a internet ela acaba impactando aqui a nossa vida. Né? Será que a gente usa muito o celular? Eu lembro que a gente já fez aqui eu trouxe, na verdade, uma pesquisa em que o Brasil, os jovens, né, os adolescentes no Brasil, levando em consideração toda a América Latina, é o país que mais usa as redes sociais. O Brasil só perde para a Argentina.
Então, vamos agora que eu quero que você faça esse teste aí para você ver, né, a quantidade de tempo que você usa a internet. Então, como você lida? Primeira pergunta: como você lida com o fato de esquecer o celular em casa? Bom, letra A, volto para buscar, pois é essencial para mim. Letra B, deixo lá e quando chegar ao meu destino, aviso aos contatos próximos que estou sem aparelho. Letra C, se ligarem para mim é cobrança, então é melhor ficar em casa mesmo. E aí, gente, quem é você aqui nesse teste? Coloca aí no nosso bate-papo, o pessoal de Curral Novo vão aparecendo aqui. Então, olha só, eu vou dizer, gente, que eu volto para buscar. Então, eu vou marcar aqui a letra A, tá certo? Bom, se eu tiver esquecido o celular e eu tiver conseguido perceber ainda ali, se eu não estiver tão perto do meu destino, eu acho que eu volto para buscar, viu? Não vou mentir, não. Então, eu estou vendo aqui que o Z disse que é a letra B. Beleza. Então, eu fiquei aqui na letra A, tá certo? Vamos lá. Como você definiria, segunda pergunta, como você definiria a importância do celular em sua vida? Letra A, não consigo viver sem. Letra B, é importante, mas não é essencial. Letra C, ficar sem não faz diferença. André, beleza, André. É porque o teu nick aqui, o teu nome, né? É como aparece no YouTube, é outro. Isso aí é o quê? É um videogame? É um jogo? É? André, então, André, tu marca que letra aqui? Eu vou marcar a letra B. Ou a letra A. Não, não consigo viver sem. Vou marcar a letra B, porque é importante, mas também não é tão essencial. Eu conseguiria, né? Eu conseguiria talvez viver? Não sei, né? A gente só sabe passando ali pela situação, mas não dá para negar que de fato o celular hoje é algo quase, a gente consegue se divertir porque tu assiste um vídeo, tu consegue estudar, tu consegue trabalhar, então de fato tu consegue ali resolver alguma burocracia, então de fato é um instrumento que ele tem feito cada vez mais parte mesmo do nosso dia a dia, né? Então não tem como. De fato, ele é muito importante, mas eu conseguiria resolver também outras situações se ele não estivesse ali comigo, né? Talvez seria mais difícil, talvez me levaria mais tempo, mas de qualquer forma a gente consegue viver sem um celular, né? Terceira pergunta. Você sabe de qual o número de seus contatos mais próximos? E aí, André? Letra A, sim. Os números do pai, mãe, irmãos e namorado é obrigação saber. Letra B, só sei o meu e o de casa. Ou letra C, não. Sem um celular, não sei o número de ninguém. Gente, olha, eu só sei o meu número. Eu só sei o meu número, de verdade. Porque não tem como, né? Outro dia mesmo, sexta-feira, eu vim trabalhar, esqueci meu celular e eu fiquei, gente, só sei o meu número, não sei o número de mais ninguém. Depois eu fiquei realmente fazendo essa reflexão em que uma situação de urgência, uma situação que eu precisasse falar com alguém, se o meu celular descarregar, eu não iria conseguir falar com ninguém, porque eu não iria lembrar. Então, olha aí, André, fica essa dica aí pra gente, né? A gente pegar um caderninho. Eu sempre ando com uma agenda e depois eu fui ver que eu não tenho o número de ninguém, gente. Então, vamos fazer isso, né? Colocar lá no caderno, colocar em algum lugar em casa, pelo menos o número de mais duas pessoas que tu poderia falar em uma situação de urgência, uma situação atípica na nossa vida, né? Eu aprendi essa lição, viu? Então, o André também disse que só sabe o dele, né? Compreendo demais. Quarta pergunta. Além de usar o celular como despertador, é normal que você deixe o aparelho no banheiro enquanto toma banho? Letra A, lógico. Vai que alguém liga para mim. Letra B, apenas se estou esperando uma ligação muito importante. Letra C, não, o vapor prejudica o circuito do aparelho e aí não poderei usá-lo.
E aí, gente, cadê tua resposta, André? Olha, quando eu vi isso aqui em relação a tomar banho, eu levo, porque eu gosto de ouvir música, né? Enquanto eu banho. Então, mas eu não levo por causa de nenhuma ligação, né? Então, não, eu geralmente não levo. Olha, ó, o André falou a mesma coisa, que também leva para poder ouvir música, né? Bom, então vamos dizer aqui que a gente leva apenas quando a gente está esperando uma ligação, mas é porque a gente leva porque vai fazer outra coisa, né? Então fica mais ou menos assim. De qualquer forma, tu leva o celular para o banheiro. Quinta pergunta: como você reage ao fato de ter deixado acabar a carga de bateria do celular? Letra A, tristeza define o que eu sinto. Letra B, tudo bem, eu carrego quando puder. Ou letra C, tanto faz. E aí, gente, olha, sinceramente, tudo bem, né? Eu carrego quando puder, mas ao mesmo tempo a gente sempre fica naquela, né? Tem que carregar o celular, né? Então, no tempo que eu tenho, eu tô lá com o meu celular na tomada, né? Agora eu tô fazendo esse teste aqui, gente, eu tô só fazendo uma autocrítica. Então, sétima, ao caminhar pela rua ou mesmo enquanto dirige, você tem o costume de ler ou escrever mensagens no celular? Sim, faço isso direto. Letra B, às vezes, só em casos de emergência. Ou letra C, nunca. Bom, às vezes, se eu estiver aí tem uma questão também do código de trânsito, né? Por isso que eu coloquei, ó. Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados e aparelhagem sonora ou de telefone celular é uma infração média, tem uma penalidade que é uma multa e é uma infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular, né, gente? Então a ideia é de que, e olha, aqui é no trânsito. E quando a gente está caminhando, a gente também não deveria estar fazendo isso, porque você acaba ficando disperso, né? Você pode simplesmente estar caminhando, cair, se machucar, topar, né? Tropeçar em alguma coisa, ou se vir um carro em muita velocidade, e você não conseguir se proteger de alguma forma porque não estava atento. Então, a ideia de que aqui, ó, o André disse que às vezes, né, André? Bom, beleza. Oitava questão. Quando fica sem celular, você se sente como se estivesse perdendo algo? Sim, é como se não tivesse uma parte de mim. Letra O, ou assaltado, né? É verdade, André. Agora tu falou uma verdade, né? De que a gente também às vezes acaba não utilizando o celular assim na rua porque a gente tem medo de ser assaltada, né? Eu, sinceramente, eu tenho medo de ser assaltada. Então, se eu estiver andando assim na rua, dependendo, tem que levar, eu levo em consideração o horário, né? Então, geralmente, se eu for no centro fazer alguma função, aí eu vou ali com meu fone de ouvido, celular dentro da bolsa, mas também vai depender, né? Então, realmente, né, quando a gente está andando, a gente sempre fica assim na rua, também tem a questão da violência. Então, é algo que acaba meio que ditando a forma como a gente também se comporta, né? Verdade. E todo mundo, gente, que já passou por uma situação de assalto, lhe gera uma tensão, um medo de você passar por aquela situação novamente, né? Então, muitas vezes a gente acaba realmente guardando aí o celular. E agora, pensando no caso aqui da direção, eu lembro que há um tempo atrás ficou bem famosa, né, uma história no Twitter de uma pessoa que estava dentro de um carro de aplicativo utilizando celular, mas com o vidro aberto, e uma pessoa passou de bicicleta, tomou o celular, né, puxou o celular e levou. Enfim, assaltou, né? Foi um furto, levou o celular. E aí a pessoa acabou tendo vários prejuízos, porque, né, os aplicativos estavam ali no celular, mesmo quando, se você não bloquear o celular imediatamente, uma pessoa, quando ela rouba, nem precisa ela saber as senhas, né? Ela tem como descobrir tudo lá dentro do aplicativo, mudar as suas senhas e tudo. E se pegar o celular desbloqueado, tem mais chance ainda.
Então, de fato, é um pouco tenso, né? Vamos se ligar aí em que momentos é que nós estamos usando o celular, né? Às vezes não é nada importante, não é nada urgente, mesmo assim a gente fica naquela tensão, naquela necessidade de que eu preciso pegar o celular para resolver alguma coisa. Então, vamos aqui para a 8ª pergunta. Quando fica sem celular, você se sente como se estivesse perdendo algo? Letra A, sim, é como se eu não tivesse uma parte de mim. Letra B, depende se estiver rolando um evento importante, sim. Ou letra C, não, eu acho até bom ficar sem celular. Bom, então eu sou a letra B. Né? Então, se estiver acontecendo alguma coisa muito importante, ou se eu estiver no evento, se eu estiver indo encontrar uma pessoa, então não tem como, né, gente? De fato, não vou ficar lá chorando, mas também ao mesmo tempo vou ficar incomodada se eu não estiver com meu celular ali disponível, né? Então, o André disse letra B também, eu também, André. Vamos aqui para a nossa 9ª pergunta. O uso do celular o impede de ter tempo para realizar atividades básicas, como dormir no horário, ir ao trabalho ou à escola, chegar pontualmente. E aí, tu acha o quê? Que o celular ele te impede de ter tempo para realizar suas atividades básicas? Aqui já é preocupante, né? A letra A é sim, a letra B algumas vezes não dá tempo, ou é a letra C? Não. Olha, usar o celular, às vezes sim, acaba me atrapalhando de dormir no horário. Lembra, a gente até já discutiu aqui uma vez sobre a questão do sono, da qualidade do nosso tempo, que o sono também é uma questão de autocuidado. A gente precisa, de fato, saber administrar o nosso horário para que a gente consiga dormir, para que a gente consiga descansar, porque o sono ele também está aqui, né, dentro da nossa qualidade de vida, né? Então, quando a gente está lá à noite, que a gente vai pegar no celular, que a gente fica lá mexendo no celular, hoje a gente tem muitas pesquisas que falam de que aquela luz, né, ela é muito forte e acaba deixando o nosso cérebro muito desperto. Então, a ideia seria que pelo menos 40 minutos a 1 hora antes de você dormir, você já tenha desligado o celular, justamente para que o teu corpo descanse, para que o teu cérebro entenda que ele agora vai poder relaxar, porque não vai ter mais nenhum estímulo para deixar ele ali super ligado, tá certo? Então, sim, às vezes o celular atrapalha assim na hora de dormir, de controlar o sono, mas, né, dizer que já me atrapalha para não chegar na escola ou no trabalho cedo, aí não, né? No horário, gente, porque aí já tem muito uma questão de responsabilidade também. Você sabe que você vai ter aquela sua aula no outro dia, aquele trabalho no outro dia. Então, é uma questão de compromisso com você, com outras pessoas que estão ali desenvolvendo aquele trabalho, tá bom? Então, o André disse que algumas vezes não dá tempo. Então, algumas vezes atrapalha, né, André? Beleza. Ó, deixa eu ver, eu terminei aqui o teste, terminei. Então, gente, esse teste aqui era justamente, eu vi que o André colocou muita letra B, e aí, André, eu esqueci de colocar aqui a relação, né, das perguntas. Quem coloca a maioria A, quem coloca a maioria B e quem coloca a maioria C. Mas eu lembro, né, no caso tu colocou aqui a maioria B, ou seja, o celular é algo importante para ti, para o teu cotidiano. Tu utiliza ele para assistir uma série, tu utiliza ele para ser um despertador, para assistir aula, para também jogar ali, ter um divertimento, mas ao mesmo tempo ele não é algo essencial na tua vida, que tu é uma pessoa que tu consegue aí passar algumas horas sem o celular. Isso é importante, né? Então tu consegue também fazer outras coisas da tua vida, mas tu tá ali no meio termo, né? E eu acho que é isso, né, gente? Não precisa ser aquela pessoa que o celular não influencia em absolutamente nada na minha vida, mas ao mesmo tempo também não precisa ser aquela que só vive se estiver com o celular na mão, 24 horas por dia, né? Então aqui o meio termo, eu acredito que ele é fundamental nessa nossa discussão aqui, tá certo?
Bom, então, gente, continuando aqui a nossa aula, né, sobre as nossas relações virtuais, nós já aprendemos que a gente também se comunica através de uma rede social. Por exemplo, aqui a nossa aula, ela está também em uma plataforma que é o YouTube, que é uma rede social e que a gente consegue se comunicar através dela também, né? Então, eu fiz aqui o teste junto com o André. Então, a gente fez esse teste aqui simultâneo. É a prova de que, de fato, a internet, ela também possibilita que a gente se comunique ao mesmo tempo. Então, o que é? A gente já discutiu sobre isso, inclusive sobre o nosso relacionamento interpessoal social. Já aprendemos que um relacionamento interpessoal é aquela ideia de como eu me comunico com as pessoas que estão à minha volta. Justamente porque nós somos seres sociais, nós estamos nos comunicando o tempo inteiro com outras pessoas, né? Então a gente se comunica dentro de casa, a gente se comunica com a vizinhança, com os amigos, no ambiente de trabalho. Então não tem como, a gente está se comunicando com pessoas ao nosso redor 24 horas por dia. Então, na rede social, no mundo virtual, isso não seria diferente. Então, o relacionamento interpessoal virtual são as relações que ocorrem no mundo digital, principalmente através das nossas mensagens, dos comentários, dos vídeos, né, em que hoje os vídeos eles estão cada vez mais presentes. Nos relacionamentos virtuais, apesar da ausência do contato físico, né, os laços sentimentais vão se formando também, como se fosse na vida real, certo? Então, nesse tipo de relacionamento, as pessoas elas vão se agrupando por interesse. Então, aqui, por exemplo, vocês têm um interesse que é assistir a aula. Vocês estão fazendo a segunda série do ensino médio. O objetivo de vocês é poder concluir essa etapa da educação básica. Então, vocês estão aqui compartilhando de um espaço em que vocês têm objetivos em comum. Então, as redes sociais, ela acaba unindo as pessoas de acordo com seus interesses. Então, nós temos redes sociais para fotografia, para vídeo, para apenas escrever, para texto, para vídeo, eu falei, né? Então, nós temos inúmeras redes sociais para entrega de comida, para poder se transportar de um lugar para o outro, né? Para guardar um documento, para conseguir colocar no mapa um determinado endereço que tu queira chegar. Então, de fato, hoje a gente está tendo aplicativo para absolutamente tudo, né? Então, é mais uma prova de que a gente está cada vez mais usando essas redes sociais e esses aplicativos virtuais. Então, vamos aqui um pouco ver sobre a origem da internet, né, gente? Se ela faz tanto parte do nosso cotidiano, é interessante que a gente tenha uma noção de onde que ela vem. Então, a internet ela surgiu nos anos 60, durante a Guerra Fria, lá nos Estados Unidos. Lembrando que a Guerra Fria foi um conflito que teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, e foi uma guerra que se travou entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Os Estados Unidos defendendo o desenvolvimento do capitalismo pelo mundo e a ex-União Soviética defendendo o socialismo. É uma guerra que a gente entende que ela perdura ali até o final da década de 80, né, quando a gente tem a queda do Muro de Berlim, é um conteúdo que vocês vão estudar lá na terceira série do ensino médio. E um ponto que é importante é que, por exemplo, essa guerra que nós estamos vivenciando agora entre Rússia e Ucrânia também é uma guerra em que as consequências ainda foram geradas aqui pela Guerra Fria. Né? Esse próprio nome, Guerra Fria, é a ideia de que não houve um embate direto, mas não houve um embate direto, mas ficou ali na ameaça, na corrida armamentista, na corrida espacial. Né? E devido a essas disputas entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, que quebra, né, em 1991,
uma das questões é a tecnologia, gente, né? Cada um queria provar para o mundo que tinha mais tecnologia do que o outro. Então, a internet ela surge um pouco aqui nesse contexto, lá nos Estados Unidos. E a intenção era justamente descentralizar informações que eram vistas, né, como informações valiosas, de uma forma que não fossem destruídas por bombardeios se estivessem localizadas em um único servidor. Então, em maio de 1995, a rede ela foi aberta para fins comerciais, ficando a cargo da iniciativa privada a exploração dos serviços, né? Então, já existia toda a tecnologia, a ideia de que essas informações elas pudessem percorrer o mundo, né? Então, uma informação eu posso compartilhar agora. Qualquer pessoa, se ela estiver morando lá no continente africano, no continente asiático, lá na América do Norte, na América Central, na Oceania, ela pode muito bem entrar aqui no canal Educação e assistir essa aula. Tá certo? Justamente porque a internet, a globalização, ela tem possibilitado isso. Então, desde 1995, aí a internet, que antes era vista apenas ali no domínio dos Estados Unidos há pelo menos 30 anos, desde a década de 60, aí sim, 1900, a partir da metade da década de 90, a gente já tem a internet como algo que seria comercializado. Certo? Aqui, quando a gente pensa aqui na nossa realidade, ainda no Brasil, né, embora se a partir da década de 90 ela se populariza, ela se torna algo privado, e aí qualquer empresa, qualquer pessoa que tivesse o poder aquisitivo, ela poderia adquirir aquele serviço, né? Agora, analisando um pouco aqui na realidade do Brasil, a internet ela vai se popularizando mais a partir dos anos 2000, né? No início mesmo do século XXI. Então, aqui a gente pode dizer que ela vai ficando mais popular por volta de 2003, 2004, né? E aí vai aumentando gradativamente o uso, né, da internet. E ainda tem uma questão. A internet ela era mais popular nas lan houses, né? Coloca aqui no nosso bate-papo o André, que está aqui assistindo a aula com a gente. Tu sabe pelo menos o que é lan house, André? Não, né, gente? Que eu acho que é uma coisa mais antiga aqui, né? Mas as lan houses eram onde a gente tinha a possibilidade de utilizar a internet, porque a internet era algo que ela não estava disponível em todo o bairro, em toda a região do país, né? Eu lembro que aqui, pelo menos em Teresina, no início dos anos 2000, que era onde eu vivia, a internet, quase ninguém tinha internet em casa, era só na lan house, né? Então, ó, aqui ó, o André tá dizendo, eu sei o que é uma lan house, né? E tu ia, André, nessas lan houses, diz aqui para mim no nosso bate-papo. Porque, gente, existia muito essa cultura que a gente ia para lan house, né? Tinha corujão para jogar videogame na internet, né? A gente tinha o MSN, o Orkut, que são redes sociais que hoje não se utiliza mais, porque as redes sociais elas também estão se modificando, porque a gente está, né, se transformando enquanto sociedade e outras necessidades elas vão surgindo, tá certo? Olha, o André disse, onde eu morava antes tinha duas no meu bairro. Olha, André, para tu ver, eu moro num bairro aqui na cidade de Teresina que tem 10 anos que eu moro nesse bairro. E há 10 anos atrás não tinha internet lá não, viu? A gente não tinha nenhuma empresa que oferecesse internet para essa região. Então, a internet que eu tinha na minha casa era de uma operadora aqui. E aí eu ia nessa operadora, eu comprei, eu acho que era Claro na época, né? E aí eu comprava tipo uma espécie de pendrive, um chip, e eu escolhia a quantidade de gigas que eu ia comprar no mês. Era tipo assim, super caro, demorava super pouco, tinha uns horários, né, que gastava mais sinais, mais dados e outro não. Então, era algo assim, realmente que a internet, eu lembro, eu estava na universidade, eu meio que me organizava para usar aquela internet ali só no dia que eu estivesse muito precisando para enviar um trabalho, para fazer alguma coisa, né? Senão eu me organizava para utilizar a internet na universidade, que não era Wi-Fi também, era num cabo azul,
que a gente poderia, quem tivesse notebook, né, poderia levar o notebook para poder conectar. Quem não tinha, ainda tinha que torcer para poder, né, ter um tempo para utilizar o computador lá dentro da biblioteca, né, gente? Então é algo que hoje é muito mais popular, né? Então, se há 10 anos atrás, no bairro que eu vivo aqui na cidade de Teresina, não tinha nenhuma empresa que oferecesse serviço, hoje, em 2022, eu já contei uma média de 5 empresas que oferecem serviço de internet. A maioria tem o valor tabelado, a quantidade tabelada de dados também. Então, é uma concorrência muito forte, né? Tu acaba preferindo ali, tu vendo o que vale mais a pena, né? Em relação aos dados que tu vai usar, em relação ao valor que tu vai usar. Então, de fato, tem ficado mais popular. Ó, o André, ele disse assim no bate-papo, eu fiz um corujão com os meus amigos uma vez. Então, tu ia pra Lan House pra passar a madrugada lá jogando videogame, né, gente? Olha, do lado da minha casa tinha uma Lan House e era justamente isso aí que acontecia. E uma galera passava a noite inteira, né, jogando lá, levava comida, levava água. Eu sei, eu tô ligada, viu, André? Então, tá vendo? Hoje ninguém mais faz isso, gente. É que nem Lan House hoje é muito difícil a gente encontrar uma Lan House. Lan House virou que nem uma locadora de DVD, de CD. Né? Nesse mesmo bairro que eu morava, não, em outro bairro que eu morava, gente, que tinha Lan House do lado, tinha uma locadora só de CD. Vocês acreditam nisso? CD, a gente nem vê mais CD hoje, né? É bem difícil. Eu ainda tenho um monte de CD que eu gostava de comprar, assim, mais na minha adolescência, e eu guardo, assim, quase como item de decoração, porque eu não tenho mais nem onde ouvir o CD, né? Há um tempo atrás eu tinha um notebook que ainda lia CD e DVD, mas eu acabei trocando de notebook, então os DVDs e os CDs que eu não tenho mais nem como assistir. Mas de qualquer forma eu deixo lá para decorar minha casa. O André disse assim: eu morava em Bom Jesus do Gurgueia e lá no bairro onde eu morava ainda tem uma funcionando e outra fechou. Olha aí, Bom Jesus do Gurgueia, né? Então, hoje a gente é mais difícil encontrar. Aqui em Teresina, a gente deve, no meu bairro ainda tem, porque tem a questão de imprimir, né, documento, tirar xerox, então às vezes a galera deixa um computador lá disponível, caso tu tenha que entrar no teu e-mail ou baixar algum boleto, né? Então fica ali aquele computador disponível. Mas não é mais a mesma lógica que era antigamente, né? Que a gente entrava na Lan House e a gente tinha lá é, R$ 2, R$ 1 a hora, né, gente? Ó, aqui no Monte Castelo ainda tem uma professora. Tu mora aqui em Teresina, no Monte Castelo, então tu mora perto do canal Educação, né, André? Então, aqui, ele está dizendo que aqui no Monte Castelo, perto do canal Educação, ainda tem uma, né? Olha aí, então é uma das poucas, né? Eu acho que em todo bairro a gente acaba encontrando uma ou duas, né? Porque ainda tem aquela coisa de você imprimir boleto, de você. E olha, gente, se imprimir boleto é outra coisa. Quem que ainda as pessoas praticamente não fazem mais isso, né? Eu acho que a minha mãe é uma pessoa que ela ainda imprime o boleto de vez em quando, mas nem tem mais, né? A gente tudo tem possibilidade de você, em cartão de crédito, mandar para o seu e-mail o boleto, tu pode só copiar o código de barras e resolver tudo no aplicativo. Tu consegue parcelar uma conta no aplicativo, tu consegue pagar água, luz, conta de celular, casa, carro, tudo por aplicativo. Sinceramente, eu nem sei qual foi a última vez que eu fui uma loteria, gente. Eu nem lembro, de fato, porque faz muito tempo. Né? É tudo ali no aplicativo. Pelo menos comigo eu tenho feito cada vez mais assim, né? Ó, aqui no Monte Castelo. Ah, foi o que você ainda falou, né? Beleza, olha, rede de computadores é um conjunto de 2 ou mais dispositivos, né? O notebook, o tablet, o celular, basicamente é o nosso Wi-Fi, né? Que tu paga, hoje a gente paga a internet pelos números, pelos dados, pela quantidade de giga, né? Então, tem uns planos de 50 gigas, de 100 gigas, de 1 mega.
50 gigas é muito pouco, né? Agora a galera vende assim, né? 1 mega de internet, geralmente. Então, a gente vai pagando ali de acordo com a quantidade de dados que tu vai querer, né? Vai depender do teu poder aquisitivo, de tanto que tu vai precisar usar a internet ou não. Então, olha aqui, rede social. A rede social, ela é um ambiente digital que nem nós estamos agora, né? Interagindo através de uma rede social que também é o YouTube. Certo? Tudo bem, você pode estar assistindo essa aula também pela televisão ou aqui na sua cidade, conectado no kit do canal Educação, mas provavelmente tu tem aí um celular agora com o WhatsApp, com o Instagram, com o TikTok, né, gente? Lembrando que aqui, por favor, eu sempre faço o recorte social, que no Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas sem acesso à internet ainda, né? Então, a internet ainda é um privilégio. Então, vamos aqui, olha, conhecer a estrutura do que seria as redes sociais, né? Então, por exemplo, a ideia é de o que que a gente faz numa rede social, né? A gente tem aqui, ó, hashtags, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Gente, agora nas redes sociais, ela tem feito tão parte do nosso dia a dia, tem transformado a forma que a gente trabalha, que também tem surgido novas profissões. Uma profissão que a gente pode citar é a galera que é especialista em mídias sociais. Então, é uma galera que faz todo um estudo sobre as redes sociais, né? Então, analisa qual o melhor horário para tu fazer uma postagem, quais são as cores que dá mais like na foto de uma pessoa. No Instagram, a gente tem os dados que o que dá mais like são as cores em relação a azul, são as pessoas rindo. A selfie, ela é muito mais compartilhada pelo algoritmo do Instagram. Muitos criadores de conteúdo, inclusive, têm gerado toda essa discussão, porque o Instagram antes era uma mídia, né, feita para ter fotos. E hoje, cada vez mais, tem mais vídeo, porque as pessoas, gente, nós estamos vivendo um período em que a gente quer gastar o menor tempo possível ali, né? A gente quer informações que são muito rápidas. É por isso que o Story, ele é 15 segundos. É por isso que um vídeo no TikTok tem 30, 45, 1 minuto. Então, é um conteúdo muito rápido, né? A gente quer aprender sobre qualquer conteúdo, joga no Google, Segunda Guerra Mundial, vai ter um vídeo lá para ti de 5 minutos. Né? Aqui no canal Educação, eu tenho aula de história aqui à noite. Quando eu dou Segunda Guerra Mundial, eu preparo 2 aulas. Então, é 1h30 ou 2 horas de aula sobre Segunda Guerra Mundial. A gente vê todo o conteúdo, os antecedentes, o início, as causas, os países envolvidos, as consequências, o número de pessoas que perderam suas vidas. A gente vê as curiosidades, a gente responde o exercício. 2 horas de aula. Aí eu venho no YouTube, eu jogo Segunda Guerra Mundial, eu encontro um vídeo de 5 minutos sobre esse conteúdo. Né? Então, não tem como. De fato, a gente tem os conteúdos hoje são cada vez mais reduzidos. Né? Então, por isso mesmo, as redes sociais, elas estão gerando uma série, né, de interações. Sabe, o próprio formato da rede social, eu acho que eu trouxe aqui. Cada rede social para a gente poder falar um pouquinho. Né? E aí a gente vai ver aqui que até o formato que as redes sociais são, pessoal de Uruçuí que está aqui comigo, até o formato da rede social, gente, é tudo pensado estrategicamente para te fazer ficar cada vez mais tempo conectado. Então, agora, vamos aqui falar um pouquinho sobre cada tipo de rede social. A primeira que vocês estão vendo aqui é o WhatsApp.
né? O WhatsApp é uma rede social de mensagens instantâneas, mais popular entre os brasileiros. Vocês acreditam? O WhatsApp ele está presente no mundo inteiro, mas o país que mais tem adeptos é o Brasil, né? Que aqui no Brasil ele foi apelidado de Zap Zap, que hoje na internet é até algo cafona, né? Tu fala, ai, pega meu zap, né? É cringe, né? Ninguém mais usa essa expressão cringe, então agora eu é que sou a cringe aqui, né? Ok, olha aí o ano de fundação do WhatsApp, gente, o ano de 2009. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a usar o WhatsApp, foi em 2011. 2011, eu acho que sim. Ou 2012. Eu lembro que eu estava na universidade e aí algumas pessoas que estavam comigo, todo mundo tinha baixado o WhatsApp. E aí eu fui baixar, mas o meu celular quase não tinha memória. Então chegavam umas mensagens, outras não, né? Em 2012, gente. Então tem 10 anos já, né? Que eu pensando aqui agora que eu uso o WhatsApp, mas ele existe no Brasil desde 2009, mas também nem todo celular suportava o aplicativo do WhatsApp. Então levei pelo menos mais uns 3 anos para que ele se tornasse mais popular entre os brasileiros. Bom, então, usuários no Brasil, praticamente toda a população que tem um smartphone tem também um WhatsApp, né? E o aplicativo ele é controlado pelo Meta, que é uma nova empresa controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, tá vendo? Então, agora meio que é tudo interligado, né? Olha, outra rede social, o Facebook, gente, é a rede social mais popular do planeta, né? Foi justamente ele que ajudou a acelerar a produção do uso das redes sociais. O ano de fundação do Facebook é 2004, inclusive tem um filme que fala um pouco sobre isso, que é a rede social. Né? Um dos fundadores do Facebook é um brasileiro, que é o Eduardo Saverin. Então, ele idealizou o Facebook. Lá nesse filme, A Rede Social, dá para a gente entender um pouco como é que funciona o Facebook, como foi o surgimento dele, né, em que o Mark Zuckerberg, que era um estudante em Harvard, pensou em fazer uma rede social que conectava as pessoas ali dentro da própria universidade, mas com a contribuição do Eduardo Saverin, com a questão financeira de outros 2 sócios, né, que doaram o dinheiro para que ele pudesse investir, começasse a fazer todos os estudos envolvendo o Facebook. Aí o Facebook ele vai ao ar no ano de 2004. Né? Então, eu lembro, gente, que antes do Facebook era o Orkut. Provavelmente o Orkut aqui vocês já não conhecem, né? Mas antes, que eu até comentei aqui na aula passada, eu lembro que a Andressa, nossa intérprete de Libras, falou aqui, né, das comunidades que a gente conseguia participar do Orkut. Então, tinha comunidades bem aleatórias, tipo, eu abro a geladeira para pensar, eu amo a minha mãe, sabe? O meu nome é Maria. Então, eram comunidades bem aleatórias e as pessoas entravam porque elas tinham aquilo ali em comum, todo mundo pensava sobre aquilo e era um local para se divertir de uma certa forma, né? Então, o Orkut acabou cedendo lugar para o Facebook, que já foi considerado uma das maiores redes sociais do mundo, mas está perdendo adeptos cada vez mais, né? Você que está aqui assistindo essa aula, a galera de Uruçuí ainda usa Facebook? Tu usa Facebook, André? Se alguém usar, de qualquer forma, o Facebook é a rede social que tem mais perdido seguidores. Bom, outra rede social, né, que é conhecida como uma rede de relacionamento, é o Instagram. E o ano de fundação do Instagram é em 2010, né? Em 2012, o aplicativo foi comprado pelo Facebook por nada menos de US$ 1 bilhão. Gente, olha aí, há 10 anos atrás o Instagram, é do mesmo, né, da mesma empresa que administra o Facebook, e foi comprado por US$ 1 bilhão. É muito dinheiro, né? A gente acaba nem tendo muita noção do tanto que isso vale, né? Então, originalmente era uma rede social para compartilhar fotos,
né? Era bem interessante, era uma rede social que a gente compartilhava fotos assim, que eram mais subjetivas, né? Tinha todo um conceito de postar foto no Instagram, e hoje ele tem se tornado tem recebido muitas críticas, justamente porque hoje é uma grande quantidade de filtros, né? Então, o Instagram agora são sempre aquelas fotos das pessoas são incrivelmente felizes, a vida delas é perfeita. Então, é uma outra discussão sobre as redes sociais, né? O André disse que voltou agora porque a internet dele tinha caído. Tá vendo, André? Também esse é um dos problemas da internet, né? Então, André, eu estava comentando aqui sobre o WhatsApp e sobre o Facebook, que hoje o Facebook, poucas pessoas usam o Facebook, né? Ele foi fundado em 2004, mas hoje a gente cada vez mais está utilizando que é o Instagram, o Twitter, né? O Facebook ali, ele tem agora menos pessoas estão usando ele. Né, isso, então, aqui o Instagram, que originalmente era uma rede social apenas para postar foto, agora não, né? Agora ele tem sido usado cada vez mais para colocar vídeo e para compartilhar vídeos. E os criadores de conteúdo andam reclamando muito sobre isso, porque quando você posta uma foto, é menos compartilhada do que quando tu posta um vídeo. Então, parece que todas as redes sociais, elas estão virando a mesma coisa. Porque eu estou lá no TikTok e depois eu entro no Instagram, é vídeo, no TikTok é vídeo, no YouTube é vídeo. Então, é muito vídeo, né, gente? Isso é a prova de que a gente também lê cada vez menos. Isso também já foi uma pesquisa feita pelo próprio Instagram, de que as pessoas que fazem textão no Instagram, né, que a gente fala, eita, lá vem aquela do textão, mas tu pode postar uma foto, compartilhar um texto e o Instagram já, né, cria as diretrizes e fala, olha, foto que tem um texto muito grande, as pessoas não costumam ler. Não costumam ler porque a gente tem lido cada vez mais, né? Até mesmo no WhatsApp, gente, a gente manda, quase ninguém mais escreve uma mensagem no WhatsApp. É sempre enviando áudio, né? Você é de que time? Tu é o time que envia áudio ou tu é a pessoa que gosta de escrever ali a mensagem? Hein? Então, esse é um ponto para a gente poder refletir, né? De que forma que eu me comunico nas redes sociais, né? Olha, outra rede de relacionamento, o Twitter, né? Ele foi fundado em 2006, agora inclusive estava toda essa discussão aí, Uruçuí do Piauí não precisa copiar, a gente está fazendo aqui uma discussão, tá certo? Até porque não vai dar nem tempo para você copiar, a gente não deixa tempo para copiar slide, né? A dica que eu dou é o quê? Você pode fazer um print, passar depois para o seu caderno, mas não precisa copiar. A gente está aqui fazendo uma discussão, tá bom? Ó, o pessoal aí de Uruçuí, Jorge, está dizendo que o áudio está baixo. Vê aí se não é vocês, tá certo, gente? No aparelho de vocês, aqui o Jorge já colocou aqui no topo. Não é isso, Jorge? Tá bom? Então você veja aí, tá? Se não é no seu próprio aparelho, aqui a gente está topado no áudio. Então, o Twitter, gente, ele é bastante utilizado como uma segunda tela, como dizem, né? Os usuários comentam, debatem o que estão assistindo na TV, postam comentários sobre os noticiários, de jogos de futebol, digital influência, os reality shows do Brasil, né? O Uruçuí disse que melhorou, beleza. Para vocês terem uma ideia, esses reality shows que acontecem no Brasil, e é um dos formatos da televisão que mais vendem no Brasil e no mundo, eles batem recordes de comentário no Twitter, né? Então, por exemplo, vocês estão ligados que agora em uma emissora do Brasil tá passando um reality show que é chamado A Fazenda. E aí, gente, todos os dias, quando eu entro no Twitter, tá lá, os Top Trends é sempre esse programa, né? Isso significa o quê? Que
o que acontece na televisão, tudo que acontece na televisão também vai para a rede social, né? Então as pessoas elas comentam sobre o jogo de futebol. Hoje é quarta-feira, hoje a gente tem jogo de futebol no Brasil, aqui na televisão brasileira. Hoje os 30 conteúdos mais comentados da internet vai ser sobre futebol, eu já sei. Né? E aí, sempre quando termina o Jornal Nacional na Rede Globo, vira tópico lá no Twitter. A novela vira tópico no Twitter. O reality show vira tópico no Twitter. Então, tudo que está ali na televisão, no noticiário, vai virar tópico. Vai virar os assuntos mais comentados no Twitter. Inclusive, no início de setembro, agosto já, quando começa o BRO Bro aqui na cidade de Teresina, no Piauí, foi um dos assuntos mais comentados no Twitter também. Foi o Piauí, foi o BRO Bro. Um dos assuntos mais comentados no Twitter também foi o debate que teve no mês de agosto entre os candidatos a governo do estado, foi isso? Eu acho que foi, né, que a gente teve ali umas discussões entre os candidatos e foram parar no Twitter, né, gente? Ganhou o mundo, virou notícia nacional, virou meme, também virou discussão séria. Então, a internet é um bom veículo para a gente conseguir se informar e também conseguir entender um pouco da cultura do nosso país, né? Porque a internet também é isso, né? A gente está discutindo, nós estamos defendendo posicionamento político, você defende as ideias que você acredita, os seus interesses, tu defende o teu cantor, a tua diva pop, tu defende aquele candidato que tu acredita. Então, a internet, ela virou isso, né, gente? E é isso mesmo, é a sociedade se movimentando também através das redes sociais, né? Outra rede social, a Twitch. A Twitch, ela é uma rede social de vídeo ao vivo, né? Então, tem ficado cada vez mais popular. Aqui no Brasil, a gente já tem muitas pessoas que já estão ficando bem famosas, bem conhecidas, justamente por causa do conteúdo que cria na Twitch, como a galera que faz live de jogo, né? Tem a galera que assiste novela, assiste jogo de futebol ali ao vivo, né? Um grande nome agora da Twitch no Brasil é o Casimiro, não tem como falar. Provavelmente você sabe aí também quem é o Casimiro. Na Twitch também tem uma modalidade que é bem interessante, eu particularmente gosto muito, que é a galera que faz ao vivo andando por qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é bem famoso no Japão. Tem uma galera que filma ali, né? Sai pelas ruas e vai filmando, mostrando um pouco, né? Sobre a cidade. Então, é bem interessante, né? Tu pode entrar agora na Twitch e vai ter lá uma pessoa mostrando uma rua em Tóquio, mostrando uma rua no Brasil, assistindo um vídeo jogando, ou então te ensinando um idioma. Tem muitos conteúdos, né? O André tá falando que o Casimiro é o melhor da Twitch, tá vendo, gente? Como é bem conhecido, né, André? Olha, a gente também tem aqui o YouTube. O ano de fundação do YouTube, gente, é de 2005. É uma das maiores plataformas do mundo, né? Eu sei que aqui no Brasil a gente tem o Whindersson Nunes, que é um dos maiores nomes do YouTuber do mundo, né? Porque o YouTube é uma plataforma norte-americana, mas um dos maiores criadores de conteúdo do YouTube é uma galera brasileira, né? O Brasil tem muita gente criando conteúdo na internet e ganhando milhões com isso, né, gente? Olha, o sucesso do YouTube fez com que a plataforma fosse comprada pelo Google em 2006 por 1,1 bilhão e 650 milhões de dólares. É tanto dinheiro que a gente acaba não tendo nenhuma noção em relação a isso, né? Olha aqui o TikTok, também é uma rede social que tem crescido cada vez mais. O ano de fundação do TikTok é de 2014, mas ele tem se popularizado muito mais agora. Ele é conhecido como a rede social da geração Z, que é a galera que nasceu de 95 até 2010. Então,
é de fato uma das maiores redes sociais que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, é o TikTok, né, gente? Também tem o LinkedIn, que já é ali para conteúdos em relação ao trabalho, mas não é tão conhecida, né? Então eu vou ficar por aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula, né, para a gente realmente entender um pouco mais dessas redes sociais que a gente está ali utilizando, entender qual é a sua lógica. Lembrar que são redes sociais também que elas têm muito aquele interesse de te fazer comprar, de te fazer adquirir aquele conteúdo. Então é muito bom a gente ter atenção também sobre o que a gente consome nas redes sociais. Beleza? Então eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então obrigada, André, por ter participado aqui. Beijos e até mais.